Bom Yes. dia a todos. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês essa manhã. E essa manhã eu resolvi contar um pouquinho da minha experiência e falar sobre o poder que há num grupo de oração. O grupo de oração, ele tem muito mais poder, pode impactar muito mais a nossa vida do que a gente pode imaginar. E eu vivenciei muito disso na minha vida e hoje eu quero partilhar com vocês, porque o nosso Deus, ele tem uma graça enorme que está aí available, né? Que está aí ao nosso dispor e nós precisamos apenas acreditar, acreditar que ele tem um plano para a nossa vida. E durante toda a minha trajetória de estudos, Durante toda a minha trajetória de estudos, no início não foi muito fácil. E, às vezes, quando nós olhamos para a nossa própria vida, ou olhamos para a vida do ser humano, a gente pensa que talvez a gente esteja forte, a gente se faz de forte, mas a verdade é que todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios. Mas eu acredito muito que Deus, ele nos criou para um propósito especial. E assim como ele criou você para um propósito especial, Deus me criou para um propósito especial. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês agora uma foto. E eu gostaria que vocês olhassem essa foto. E eu gostaria que vocês que estão aí no grupo comigo, aqui no Zoom, colocassem aí no seu chat o que que vocês estão vendo nessa figura. E você aí de casa, preste bem atenção nessa figura e pense, o que será que é essa figura que eu estou mostrando para você? Alguém quer arriscar aqui do grupo, dizendo o que que você está vendo? Parece uma flor, parece um pássaro, parece um crânio. Então a gente vê assim que as pessoas elas têm visões diferentes do que ela vê, né? A gente pode ver que essa imagem ela está um pouco embaçada também. Eu não sei o que que você viu aí em casa, mas olha, isso na verdade é uma orquídea, né? Aqui outra pessoa colocou aqui, parece uma pétala de flor. É muito mais do que uma pétala de flor, né? É uma orquídea. E muitas vezes a nossa vida é assim. Nós conseguimos apenas ver um pedacinho do que Deus tem para nós, mas apenas Deus, ele sabe todo essa imagem completa desse plano que ele tem para nós. Mas a primeira coisa que nós aprendemos ao ver essa foto é que muitas vezes, ao nós olharmos para a nossa vida, nós precisamos, às vezes, ter uma nova perspectiva, perceber que muitas vezes a gente só vê um pedacinho, às vezes a gente vê embaçado os planos de Deus para a nossa vida, o chamado que Deus tem para nós, às vezes nós não conseguimos perceber toda a grandiosidade por causa de todas as dificuldades que nós passamos, as nossas ansiedades, mas Deus é aquele que tem um plano especial. A Bíblia já fala lá em Jeremias 29:11, diz assim: Pois eu sei os planos que tenho para você, planos de fazer você prosperar e não para prejudicá-lo, planos para lhe dar esperança e futuro. Que promessa maravilhosa é essa? E essa foto aqui, ela vem nos falar muito sobre o que que é a gente acreditar nos planos de Deus, o que que é ter essa nova perspectiva de vida. E quando eu comecei o meu mestrado, eu já estava já há 16 anos fora da escola, eu já estava há alguns anos morando aqui nos Estados Unidos,
mas sempre estudar numa nova língua é sempre um desafio. E eu já estava bastante tempo fora da escola também, então eu desenvolvi uma fobia que é. Hoje em dia a gente tem vários tipos de fobia, principalmente depois da pandemia, né? Surgiram vários tipos de ansiedade, de fobia, e eu desenvolvi uma fobia que se chama fenoglossofobia, que significa o medo persistente de falar outro idioma. E era uma coisa assim que era fora do controle. Então, eu tinha decidido que eu ia voltar para a escola, terminei meus cursos de inglês, estava ali na Universidade Adventista aqui de Washington, fiz a minha aplicação, tinha sido aceita na escola, e nessa época eu trabalhava muito com o Ministério Infantil, porque eu era pedagoga no Brasil, vim aqui para os Estados Unidos para desenvolver um trabalho educacional, e nesse período eu estava ajudando numa igreja, New Hope, e eu desenvolvi um trabalho muito forte do Ministério Infantil. E eu acreditava naquele chamado que Deus estava me dando. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir essa fobia, essa ansiedade. E eu lembro que uma vez eu estava num grupo de oração na igreja americana, e o pastor então pediu para que eu orasse, mas nós estávamos numa igreja americana e eu teria que orar em inglês. E nesse momento meu coração começou a bater muito forte e me deu um branco e eu fiquei congelada, eu não sabia o que fazer e não saiu uma palavra da minha boca. Então eu fiquei ali, todas as pessoas de olhos fechados e eu não sabia o que fazer porque era uma coisa que era fora do controle e o pastor, de repente, disse: Glaucia, você pode orar em português. Mas a situação era muito difícil. Eu lembro ali de uma das minhas primeiras aulas, eu tinha um professor que ele gostava muito da participação em sala de aula, e eu estava ali assistindo a aula dele, e ele me pressionando para falar, e às vezes era difícil também de poder raciocinar, começar a traduzir aquelas palavras todas acadêmicas, que agora era um mundo totalmente diferente, mais difícil. E aí, com aquela fobia que eu tinha desenvolvido, com aquela ansiedade, as coisas ficavam muito mais difíceis. O professor me pressionando, e teve um dia que eu levantei, eu saí da sala e eu tive uma crise assim muito grande de nervosismo e eu falei nunca mais eu piso na sala de aula. Mas foi aí que esse grupo ele começou a entrar em ação. Havia um grupo que eu participava na minha igreja chamado Kadash. Era um grupo de mulheres que se reunia todos os sábados de manhã e eu participava ali antes de começar o culto, eu participava com aquelas mulheres e então eu repartia ali a minha ansiedade, a minha dificuldade. E então elas começaram a trabalhar. E eu lembro que teve um dia que eu contei e eles pediram para que nós tivéssemos uma promessa, escolhêssemos uma promessa. E eu escolhi a promessa: tudo posso naquele que me fortalece. E eu lembro que muitas vezes eu estava ali no hospital, porque eu estava estudando para ser capelã, e eu desenvolvia os meus estágios no Hospital Adventista, e às vezes eu estava ali na porta do paciente, e aí vinha todo aquele nervosismo, mas então eu dizia em voz alta: tudo posso naquele que me fortalece. E ali eu comecei a tomar posse das promessas que Deus tinha para a minha vida. E ali eu comecei a perceber o quanto tem de poder num grupo que ora, num grupo que anda com outros, num grupo que dá suporte. Nisso que o Goal Six tem feito aqui, orado pelas pessoas, e não apenas orado, porque eu tenho visto testemunho aqui de pessoas que viajam para outras cidades para poder ajudar, para poder dizer para aquela pessoa: eu não estou apenas orando por você, mas eu quero caminhar junto com você. E é isso que as pessoas elas estavam fazendo comigo ali. E tudo começou a se tornar um pouco mais leve. Embora a ansiedade, a fobia seja algo difícil, e por vezes nós precisamos parar, nós precisamos perceber o porquê que
desencadeou aquela fobia? O que que está por trás disso? Esses dias eu fiz uma semana de oração com uma pessoa que também estava sentindo o chamado de Deus, mas estava, de certa forma, com muito medo de realizar aquele projeto que Deus tinha plantado no coração dela. E durante a semana nós fomos estudando a Bíblia, e ao ler a Bíblia, nós tiramos tempo também para perceber o que a palavra de Deus trazia ali, também falando da nossa vida pessoal, da nossa vida do hoje, do que acontece conosco a cada dia. E aquela pessoa com quem eu estava trabalhando começou a falar ali da vida pessoal dela também. E nós percebemos que quantas coisas que Deus quer trabalhar na nossa vida, mas primeiro nós precisamos ter consciência do que está acontecendo na nossa vida, o porquê esses gatilhos eles vêm com tanta força na nossa vida. Mas o mais importante era que eu tinha recebido um chamado, eu tinha um propósito na minha vida, eu queria me tornar uma pastora, queria me tornar uma capelã. Essa trajetória não era fácil, mas Deus tinha um propósito. E eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em 1 Samuel 16, e ali a gente encontra a história de Davi, no início ali do chamado de Davi. Samuel, então, foi chamado por Deus, e Deus disse assim: Samuel, vai lá em Belém, na casa de Jessé, e então eu quero que você unja o próximo rei. E então ele estava lá para ungir o próximo rei, e aí a gente pode ver aqui Samuel 16, vamos ler junto aqui, Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Nadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então ele chegou ali naquela casa, Jessé tinha vários filhos e parecia que aqui, né, atrás, que Nadab era aquela pessoa que era mais indicada. Talvez ele tinha aquele porte, né, habilidades que eram super bem vistas, mas o que que diz aqui? Que Deus não escolheu, e às vezes o que as pessoas veem no nosso exterior não é o mesmo que Deus vê, porque Deus vê o coração. Deus tinha um propósito diferente, não para aqueles outros filhos de Jessé. E então ali continua no verso 11, e perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Então havia mais um rapaz ali. E então Samuel mandou chamá-lo e fez entrar. E quando ele entrou ali no verso 12, diz assim que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Deus ele já sabia o que era o escolhido por ele. Deus ele já sabia o propósito que ele tinha na minha vida. E sabe, quando a gente pensa nesse capítulo 16 aqui, que fala todo esse início, ele fala sobre a unção. A unção é a palavra da ação que traz a essência principal desse capítulo. E o que é ser ungido? Ungido é ser separado, é ter uma bênção especial. E quando Deus me chamou para esse ministério, eu acreditei que Deus ele estava me separando, ele tinha me abençoado. E olha só que interessante, né? Quando a gente continua a pensar nessa história, será que Davi ele foi rei logo depois que Samuel ele ungiu ele ali como rei? A gente sabe que não, né? Depois que ele foi ungido como rei, o que que aconteceu? Ele voltou para o campo, né? Ele continuou sendo ali um simples pastor de ovelhas. Mas vejam como Deus é.
Deus, ele precisava trabalhar na vida de Davi, ele precisava treinar algumas habilidades dele, né? E acontece ali que depois de 4 anos dele estar ali, imagine só, olha quanto tempo passou. Ele estava ali, foi ungido por Samuel, 4 anos tinha se passado, ele era ali pastor de ovelhas, e de repente, né, ele é chamado para ir até o campo de batalha para levar comida para os seus irmãos. E lá ele se depara com aquele gigante. E aí nós vemos essa primeira história que todos conhecem, né? Essa história tão épica, né, que fala aí de que Davi ele venceu o grande Golias. Mas nós percebemos ali que foi a força de Deus, com certeza. Mas o que mais que nós podemos ver? Nós podemos ver que quando ele foi ungido, ele continuou se preparando. Então ele estava ali no campo, conta a história ali que ele venceu um urso, venceu um leão. Então, imagine as habilidades que ele estava desenvolvendo ali enquanto ele estava cuidando das suas ovelhas. E nós sabemos que ali, naquele campo de batalha, com o grande Golias, ele com a sua funda, teve aquela excepcional habilidade de, com uma pedra, atingir aquele gigante e derrubá-lo de forma com que exterminasse mesmo aquele grande problema que o povo de Israel tinha, né? E Deus, ele também, ele estava me treinando, ele estava trabalhando com toda aquela situação que eu estava vivendo ali, uma situação de ansiedade, de fobia, mas Deus queria me ajudar a acreditar nele, acreditar que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ele queria desenvolver ali em mim não a habilidade de saber que eu poderia ser uma capelã, uma pastora pela minha própria capacidade, mas Deus queria me mostrar ali que através dele, sim, eu poderia trabalhar. E olha, vejam só que no final aqui, do verso 13, no capítulo 16, diz assim, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha que coisa incrível, né? Naquele momento, quando ele foi ungido, o Espírito Santo se apossou. E se a gente for olhar lá em São João 14, Jesus diz: Pedirei ao Pai que lhe envie o Espírito Santo que o ajudará, e irá ajudá-lo e estará sempre com você. Vejam só, Deus ele já tinha uma promessa para mim, já tinha uma promessa para você, que se sente chamado, que foi separado assim como Davi, que está desenvolvendo as suas habilidades para chegar esse momento em que Deus vai usar tudo isso que ele está trabalhando com você para que a obra dele seja realizada. E olha que coisa incrível, Deus está ungindo você com o Espírito Santo, aquele que vai ajudar você. Mas sabe, nessa nossa trajetória, muitas vezes ainda é difícil, porque por vezes nós fazemos a nossa parte, mas há aqueles que não acreditam em nós. Talvez a família de Davi, Jessé e seus irmãos não acreditavam nele. Tanto é que eles sabiam que Samuel iria ali para escolher o novo rei. E aonde estava Davi? Davi estava trabalhando. Isso significa que a família dele também não acreditava que talvez ele pudesse ser um dos candidatos para ser aquele rei. E então ele continuou ali fora de casa, não participou ali daquele primeiro encontro. E quantas vezes no nosso chamado, não apenas as situações que nos sobrevêm, como a ansiedade, os medos, a insegurança, mas também muitas vezes nós não temos o apoio das pessoas. Mas aí eu gosto de pensar no plano de Deus, e eu gosto de pensar que quando Deus escolhe, ninguém tira fora esse chamado que Deus dá para nós. E nós lembramos a história de Arão. Arão, ele era o líder ali, né, do povo de Israel, e as pessoas, elas de repente começaram a se cansar de Arão.
Elas também decidiram que Arão ele não podia mais ter aquele cargo e deveriam dar oportunidade para outra pessoa ser o líder deles. Mas Deus havia escolhido Arão e Deus tinha um plano com ele ali naquele lugar. E aí a história conta ali de Arão que Deus pediu então para que eles deixassem as varas deles fora das barracas naquela noite e a vara que florescesse, então seria o próximo líder. E o que aconteceu no dia seguinte? Quando amanheceu, a vara florescida tinha sido a vara de Arão. Então, Deus, ele nunca comete erros. Ele sabe quem ele chama. E nós precisamos lembrar disso, porque independente dos desafios que nós tenhamos, independente que pessoas não acreditem em você, não acreditem nesse plano que Deus plantou no seu coração, é importante persistir, porque Deus, ele te ungiu, ele separou você. E eu gostaria de que você falasse agora comigo, eu sou ungido por Deus. Fale aí onde você está. Eu sou ungido por Deus. E então Davi, ele foi ungido e separado para cumprir essa sua tarefa. E ele se tornou um rei para trazer para a nossa história bíblica aqui, para mostrar o como um homem que tem as suas deficiências, ainda assim pode ser usado por Deus e pode realizar o propósito que Deus tem para a vida dele. Então, eu quero aumentar aqui essa frase que eu dei para vocês, que vocês falaram, eu sou ungido por Deus. Então, eu gostaria que você pensasse assim, eu sou ungido para cumprir a minha tarefa. Você é ungido para cumprir a tarefa que Deus tem dado para você? Não foi fácil passar os anos estudando, fazendo o meu mestrado, fazendo o meu estágio todos os dias no hospital. Algumas vezes era desafiante, mas em todos os trabalhos que eu apresentei, de todas as visitações que eu fiz, eu nunca tive um problema de entender um paciente ou do paciente dizer que não estava me entendendo. Deus, ele quando ele chama, ele capacita. Só que eu, assim como Davi, eu tive é, eu tive algo a fazer também. Eu tinha uma jornada ali para caminhar, algo que dependia de mim. Eu gosto sempre de lembrar da história de Lázaro, que Lázaro, quando ele morreu, ele estava ali no sepulcro e já estava ele já estava alguns dias ali dentro. Então, antigamente era aqueles sepulcros de pedra, e tinha aquela pedra grande ali tampando, né, aquele buraco onde ele estava. E Jesus chegou ali e Jesus diz assim, vamos pensar, será que Jesus ele falou, sai a pedra? Não, Jesus não falou sai a pedra, ele falou retirem essa pedra. Isso demonstra o quê? Que o que nós podemos fazer, Jesus ele não vai fazer, porque é um trabalho em conjunto que nós fazemos. Deus ele opera o milagre? Sim, ele opera, porque ele curou, ele ressuscitou Lázaro e ele disse levanta e o Lázaro saiu dali daquele túmulo. Mas as pessoas tiveram um papel ali, um papel que elas tinham que cumprir, elas tinham que retirar aquela pedra. E eu também, na minha situação de ansiedade, de fobia, eu também tinha um papel a cumprir. Não apenas acreditar em Deus, pegar aquela promessa, colocar no meu coração e dizer assim: eu clamo essa promessa, eu tomo posse dessa promessa e eu sei que todo posso naquele que me fortalece. Mas só isso não era suficiente. Eu precisava fazer da minha parte também. Eu precisava conhecer a minha história, saber quais eram os gatilhos que estavam vindo, que estavam me trazendo toda aquela insegurança, que estavam fazendo com que eu construísse certos pensamentos disfuncionais na minha mente, que estavam me levando a ter aquelas crises de ansiedade, de fobia.
E eu continuei trabalhando esse autoconhecimento, eu continuei trabalhando a minha confiança em Deus. E aos poucos eu fui tomando posse e fui transformando aquilo que era uma fobia, ele acabou se tornando numa força, porque eu não apenas conheci da minha história, conheci todas essas forças que estavam me dirigindo, os pensamentos disfuncionais que eu estava construindo, e eu pude mudar isso, mas também eu pude fortalecer a minha jornada, a minha caminhada com Deus e esse propósito que Deus queria realizar na minha vida. E foi maravilhoso que eu não apenas terminei o meu mestrado, após o meu mestrado, eu ainda tive que passar pelos exames para tirar a licença clínica da capelania, precisei tirar minhas licenças de aconselhamento pastoral, e foi um processo que foi quase como um mestrado, muitos trabalhos para escrever, 2 entrevistas, e tudo isso eu fui fazendo, e muitas vezes eu senti aquele frio na barriga, aquela insegurança, mas sempre eu acreditei que Deus, ele tinha me chamado por um propósito, então eu deveria continuar em frente. E o ano passado eu concluí meu doutorado também, e tudo isso hoje eu agradeço a Deus, porque foi uma foi uma caminhada onde eu caminhei juntamente com Deus. Deus foi me dando força, me colocou pessoas como vocês são para muitas pessoas hoje. Esse grupo de oração colocou aquelas mulheres para orar comigo, que me ligavam, que me ajudavam e me faziam continuar caminhando focada no propósito de Deus. E para encerrar aqui a mensagem, eu trouxe para vocês verem aqui essa, essa Arca da Aliança. A Arca da Aliança é algo muito especial que a gente percebe na Bíblia, a gente vê ali que Deus, através da Arca da Aliança, ele se tornava presente no meio das pessoas. Mas nós sabemos que hoje, como Jesus veio, nós não precisamos mais dessa Arca da Aliança, porque nós temos aqui essa representação de Jesus e não precisa mais ser dessa forma como era antigamente. Mas eu acho incrível a forma como Deus ele traz na história é, essa forma tão concreta de como ele se manifesta e como ele está presente na nossa vida. Então, essa essa Arca da Aliança, né? Ela tinha algumas coisas dentro dela e entre elas estava aqui o, né? Eu esqueci o nome, mas De essa Arão. vara, né? A vara de Arão. Estava a vara de Arão para lembrar que Deus ele está presente na nossa vida, mas ele é aquele que te chama, independente do que as pessoas, independente de como as pessoas te veem, mas Deus é aquele que planta propósito, planta sonhos no seu coração, e é aquele que diz assim: Eu te ungi, eu te separei por um propósito. E talvez você vai passar por dificuldades, mas sempre lembre: eu fui aquele que te escolhi. E ali nós encontramos também, né, o maná. E o maná representa o quê? A providência de Deus. E durante toda a minha jornada, desde que eu iniciei o meu mestrado, não foi fácil, mas a cada passo da minha jornada, eu via que Deus estava ali, dando providências, suprindo as minhas necessidades. Não apenas me ajudando nessa fobia, mas tantas vezes financeiramente ele me ajudou. Quantas portas ele abriu para que eu pudesse tirar essa licença, para eu pudesse concluir esse doutorado. Deus foi aquele que foi caminhando comigo, foi me alimentando dia a dia, e eu fui recebendo isso como uma bênção, a bênção de ter a presença dele caminhando comigo. E aqui a gente também pode encontrar as tábuas dos 10 mandamentos. E as tábuas dos 10 mandamentos, talvez você pense assim, nossa, mas que Deus repressor, né? Que vem
com todas esses mandamentos que nós precisamos obedecer. Mas se nós formos prestar atenção, os mandamentos é apenas algo que Deus trouxe porque ele sabia que o ser humano ele precisa se sentir completo, ele precisa se sentir bem. E então Deus trouxe todas as direções aqui nessas tábuas dos mandamentos, direcionamentos que nos levariam a ter esse bem-estar diário. Então, é um cuidado que Deus deu para todos nós. E essa presença de Deus aqui recheada de tantos significados maravilhosos, ela quer também fazer parte da sua vida. E ali Deus, e ali na passagem bíblica, diz em Ezequiel 37, 26, 27, diz assim: farei uma aliança com você, será uma aliança eterna. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Que promessa linda que Deus tem para nós, não é mesmo? E que jornada que nós devemos traçar. Às vezes, uma jornada que não é fácil, uma jornada com muitos desafios, mas Deus, ele quer transformar a nossa jornada numa jornada de vitória. Mas para isso, nós precisamos tomar posse das promessas de Deus. E hoje eu pergunto para você, Deus tem colocado no seu coração um desejo, um propósito de trabalhar para Ele? Você já parou para pensar qual é a promessa que é o fundamento, que embasa esse seu sonho, esse seu propósito que Deus colocou no seu coração? Eu gostaria de chamar você hoje a tirar um tempo para refletir na sua vida, a refletir nas promessas que Deus tem para você. Naquele dia, aquele grupo de oração, eles me chamaram a atenção para clamar uma promessa de Deus na minha vida. E foi isso que eu fiz, muitas vezes dirigindo para o hospital, muitas vezes indo para a universidade, muitas vezes estando no meu trabalho no hospital. Eu disse ali: tudo posso naquele que me fortalece. E eu não apenas clamei essa promessa, mas eu acreditei nessa promessa. E essa promessa me fez lembrar que um dia Deus havia me separado também para um ministério, para um propósito. E embora essa jornada, aos meus olhos, não seria uma jornada fácil, mas Deus, ele estava vendo ali toda a figura completa. Ele sabia como ia ser ali no final, embora eu estava vendo só aquela figura embaçada, como vocês viram aqui no início é, da nossa mensagem. Eu estava vendo aquela figura embaçada, mas Deus, ele não, ele tinha uma visão clara dos planos que ele tinha para mim. E que bom que eu persisti, que bom que eu continuei nesse caminho. E hoje eu tenho oportunidade aqui de não apenas ter terminado toda essa trajetória acadêmica, mas hoje eu tenho essa oportunidade de com mais autoridade ainda, poder proclamar essa mensagem, poder ajudar pessoas e poder cumprir esse propósito que Deus já havia sonhado muito antes de eu nascer. Que Deus possa abençoar você nessa semana, nesse dia, para que você também possa se sentir empoderado dessa unção e que você possa se lembrar sempre: eu estou ungido para cumprir a minha tarefa. Que você tome posse dessa unção e que você possa ser uma bênção em todos os lugares que você for. Esse é o meu desejo para você. Amém. Vamos orar? Querido Pai de amor que estás nos céus, nós estamos aqui, Senhor, perante Ti. Quão pequenos nós somos. Temos tantas limitações como ser humano, Senhor, mas nós te agradecemos pelo plano grande, pelo plano, esse plano maravilhoso que o Senhor tem para nós, Senhor.
Muito obrigado, porque esse plano nos mostra que através do seu Santo Espírito, dessa promessa que Jesus ele deixou antes de ir para o céu, que o Santo Espírito estaria conosco, nos ajudando, nos guiando, nos dando força, Senhor. Através dessa promessa, nós sabemos que, embora muitas vezes nos sintamos pequenos, deficientes, Senhor, nós podemos cumprir a tarefa que o Senhor nos deu, porque nós somos chamados, nós somos ungidos, nós somos separados por Ti para um propósito, Senhor. Nos ajude a tomar posse disso a cada dia, nos ajude também a pararmos, Senhor, no nosso dia a dia, para não termos apenas uma vida automática, irmos levando a vida a cada dia, mas que nós possamos parar para nós entendermos, Senhor, as forças que às vezes dominam a nossa vida. Nós sabemos que aqui nesse mundo há uma batalha entre o bem e o mal, Senhor, e às vezes nós trazemos aqui dentro da nossa mente, Senhor, tantos pensamentos disfuncionais que fazem com que essa batalha ainda seja mais forte, Senhor, porque essa batalha, esses pensamentos disfuncionais vêm como uma força maligna, Senhor, tentando nos, nos paralisar, Senhor. Mas nós acreditamos em Ti, acreditamos no Seu Santo Espírito. Então nos ajude a pararmos, Senhor, a identificarmos, Senhor, essas forças que não fazem parte do Seu propósito para a nossa vida, para que assim, Senhor, através desse esclarecimento, Senhor, em relação a quem nós somos, aos pensamentos que nós temos, nós possamos entender a essência a qual o Senhor nos criou, Senhor, e a força que o Senhor nos dá através do Espírito Santo. Nos capacita, Senhor, a cada dia, para que assim nós possamos lembrar que nós somos ungidos para realizar a tarefa que o Senhor sonhou que realizássemos. Abençoa esse grupo Goal Six de uma forma especial, abençoa as pessoas também que não fazem parte desse grupo, mas que também são beneficiadas por esse grupo e que estão aqui, Senhor, participando, e assistindo esses cultos que têm sido uma bênção, que através desses cultos eles possam ser inspirados também, Senhor, a entender o propósito que o Senhor tem para eles também. Nos abençoe nesse dia, nos dá a sua unção e que nós possamos estar ao seu lado a cada dia, Senhor, tomando sempre posse dessa unção e das lindas promessas que o Senhor tem para nós. Isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.